Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao programa do canal A Pleiade do Astral Superior, programa Espiritualidade à Distância. Estamos hoje em segunda-feira. Quero, antes de mais, desejar a todos uma boa semana, bom trabalho, e porque hoje é segunda-feira, não devem deixar de estar ligados então ao canal Universidade Mundial Astral Superior. Quando forem 21 horas, horário de Brasília, estejam ligados ao canal Universidade Mundial Astral Superior para que então acompanhem o programa A Cura com o professor Benito Bifano. Vamos então iniciar o nosso programa com a limpeza psíquica. Precisamos, antes de mais, fazermos a limpeza para então darmos entrada ao nosso programa. Ao Astral Superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao espírito Jacinta Alfaica, grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, hoje vamos falar vamos falar muito de uma das leis que tudo regem, das leis cósmicas, as leis do universo, leis universais, não é? Vamos falar da lei de causa e efeito. No universo há muitas leis, porque o universo ele é infinito, é grande, então há muitas leis. Há leis que regem, portanto, a parte física, a parte astral, há leis que regem as duas partes, há leis que regem a evolução dos espíritos e por aí em diante. Então, hoje vamos falar da lei de causa e efeito. Este é o tópico do livro A Morte Não Interrompe a Vida. Falando de livro, tem aqui o livro Patrimônio da Humanidade, está disponível para quem não tem. Pode entrar em contato com o professor Benito Bifano para fazer então a compra. Pode solicitar antes, ele vai enviar o livro antes, depois pode fazer o pagamento. O professor Benito Bifano é contactável por WhatsApp, tem o e-mail benitobifano@hotmail.com. Mas todas estas informações sobre o contacto com o professor Benito Bifano eu vou deixar no fim deste programa, na descrição do vídeo. Então podem a qualquer momento aceder à descrição e entrar em contato com o professor Benito Bifano para obter o livro. Podem entrar em contato também para consultas, para questões e etc. Então vamos então dar seguimento, início ao nosso programa. Eu vou fazer a leitura e o habitual comentário, não é? A lei do retorno ou lei de causa e efeito. Dentre muitas revelações que o espiritualismo tem apresentado, está a lei do retorno ou a lei de causa e efeito, cujo conhecimento é de importância capital. Todos os atos praticados, nocivos ou benéficos, e as palavras emitidas, construtivas ou destrutivas, atingem o objetivo e produzem ação reflexa. Ação reflexa é ação, tanto de volta, não é? Envolvendo ao ponto de partida. Creio que não é muito novo este tema. Já vemos falando de leis de causa e efeito, lei do retorno, e é uma lei que existe, portanto, é uma das leis cósmicas, leis que tudo regem. Ora,
essas leis são naturais e imutáveis. Por isso, elas valem, não é, para tudo no universo. Para tudo no universo, porque elas regulam tudo no universo, né? Fazem parte de tudo no universo. As leis de causa e efeito têm este pormenor de reflexo, não é? Eu emito, por exemplo, um pensamento, mais tarde ou mais cedo eu receberei o efeito. Emissão é a causa, depois a recepção é o efeito. Ora, este efeito ele é proporcional à emissão. Tanto eu emito um pensamento bom, receberei o efeito deste pensamento que emiti por alguma coisa, enfim. São leis que não falham, as leis muito justas, não é? Muito justas. Então, cada um tem o que merece. Já se diz, a lei de causa e efeito, ela rege tudo no universo. Tudo. Pensamentos, palavras, ações. Afinal, nós somos partículas da força criadora. Somos essa consciência miniatura, não é? Da consciência. Então, a todo instante estamos a emitir pensamentos, pensar sobre isto, pensar sobre aquilo. Às vezes é raciocinar bem, às vezes não é raciocinar bem. Durante toda a nossa vida, toda a nossa encarnação, estamos sempre a pensar. Ora, os pensamentos, eles são registrados por essas leis, não é? Os pensamentos, a emissão desse pensamento, ela gera este efeito. Então, nós, pela emissão, né, emanamos o pensamento, ele vai até a determinado ponto, né, atrai alguma força similar e nós recebemos em troca. Então, nunca falha. As leis nunca se esquecem, as leis não se atrapalham. Tudo é proporcional. Tudo é proporcional. Ora, as leis de causa e efeito também têm, falando especificamente dessas leis na parte maléfica, não é? Para os que fazem mal, também recebem o efeito da causa que fazem, né? Da ação que realizam. Tanto o mal, ele pensado, ele falado ou em ação, mesmo ele feito, ele vai gerar um efeito a todo custo. De qualquer forma, a pessoa vai receber esse efeito. Muitas vezes, nós não relacionamos os efeitos que recebemos em nossa vida. Pode ser de algo que nós cometemos na encarnação passada, que o efeito chegou hoje. Tardou, mas chegou. Não falha. Pode ser algo feito hoje, que o efeito chegue ainda hoje. Pode ser algo feito há 5 ou 6 anos atrás, vamos receber ainda nesta encarnação, não é? Então, tudo tem as suas condições, tudo tem o seu tempo, não é? É por aí. Continuando. Assim, num crime cometido contra um terceiro, há uma ação praticada. Num crime cometido contra um terceiro, não é? Indivíduo, há uma ação praticada. A gente pratica uma ação. Esta ação atingiu o seu fim. Então, a ação de praticar o mal, ela foi foi atingir o terceiro. Então, atingiu o seu fim com a sua consumação. Mais tarde, em ação retroativa, retorna ao agente para completar o seu ciclo. Já falamos. O indivíduo emitiu a ação, praticou uma ação criminosa. Mais tarde, ele vai, porque a lei ela completa, ela é justa, não é? A pessoa emite ou pratica uma ação, então só vai se completar com
o reflexo, a retroação, o retorno daquela ação para o indivíduo, de várias formas, não é? Pode não ser exatamente como o indivíduo praticou, mas o valor ou o peso daquele crime, não é? Ele chegará. Ele não tarda, mas chegará. Aliás, pode tardar, chegará ao indivíduo. Nessa altura, se calhar, a pessoa não vai conseguir relacionar aquele crime que cometeu lá, não é? Com a ação ou com alguma coisa que esteja a acontecer naquele momento. Afirmava Jesus: quem semeia ventos, colhe tempestades. Na ação de retorno, o mal ou o bem voltam sempre, muitas vezes com cargas revigoradas. Não é? Muitas vezes com cargas revigoradas. Vem troco, mas vem o troco com muito vigor, não é? Com muita carga, muitas vezes superior à ação. Muitas vezes superior à ação. Dizia eu que é proporcional. Às vezes não é proporcional, como diz o texto. Vem o troco, sim, vem o efeito, muitas vezes muito revigorado, como diz o texto. Note-se como se produzem as sementes. De uma que se plante nascem dezenas ou centenas. É a lei do retorno em ação. Então, o exemplo está aí, de uma semente. Você planta uma laranjeira, então uma só semente produz uma laranjeira. A laranjeira vai produzir laranjas e cada laranja tem muitas sementes, não é? Então o efeito é assim, o efeito funciona assim. Então, daquela semente que você criou, ela criou uma série de efeitos, né? Aquela ação criou uma série de efeitos muito grandes que a pessoa não fará, certamente não fará ligação com a causa, né? Com a ação praticada. Essa é a grande verdade sobre a lei de causa e efeito. Então, para o mal e para o bem, ela funciona assim. Então, temos que ter, por isso que é recomendável estarmos sempre com os pensamentos elevados, porque eles vão produzir ação igual, né? Ou maior, como a semente. O mesmo se dá com as palavras. Elas são emitidas pelo pensamento, ativas e imantadas de energia. Atingem o alvo com maior ou menor intensidade, conforme o calor com que foram proferidas ou projetadas. E as suas vibrações voltam ao ponto de origem, carregadas de novas energias, não raro com o seu potencial de força aumentado. A ação, ela é uma energia. Os pensamentos são energia. As palavras também são energia. Energias essas emitidas que vão gerar o seu retorno. Quanto mais força se colocar numa palavra, não é? Mais convicção, seja ela para o mal ou para o bem, ela vai gerar o efeito na pessoa que emite. Se guarda rancor, se guarda mágoas, é como segurar, já se dizia, o ferro em brasa. O único que se queima é você. Então, as palavras, para quem não conhece, elas têm força, né? Força superior à força física, muito superior à força física, muito superior à força de um tiro. Então, mas o principal visado, não é? É o indivíduo que profere essas palavras, porque elas têm uma carga energética, elas são energia. No astral, quem está no lado astral, ele muito bem nota isso, não é? Aquelas palavras emitidas um dia voltam ao emissor.
conforme foram projetadas, mas muitas vezes, diz o texto, elas vêm com uma carga muito superior à carga inicial. Se as palavras forem de natureza construtiva e traduzirem coragem, ação, saúde, bondade e amor, conduzem cargas chamadas positivas. Como positivas serão também as ondas vibratórias de retorno. Ao contrário, se as palavras proferidas forem destrutivas e estiverem saturadas de ódio, malquerença, perfídia, ingratidão e vingança, transportam cargas chamadas negativas. Como negativas serão também as correntes vibratórias de retorno. Sem dúvidas, sem comentários, não é? Você proferiu, recebe imediatamente ou não o seu efeito. Então, as palavras têm energia, mas é uma energia que muitas vezes nem poderemos quantificar isso, como é que funciona, não é? Porque nós temos a questão da consciência, porque tudo começa no pensamento, e este é uma atividade ou é uma ação feita pelo espírito, não é? Que está encarnado, ele profere esta palavra, o corpo do encarnado profere esta palavra, mas esta palavra ela começa no pensamento. Aí já está o ponto de partida. É o pensamento que vai gerar esta palavra. O corpo ele repete, não é? Ele exercita este pensamento, não é? Palavra proferida. Então vejam quanto bem causa a limpeza psíquica. A prática da limpeza psíquica é um enorme bem para quem está a emitir as palavras da limpeza psíquica, quem está a elevar os pensamentos ao astral superior. Então, só vai gerar bem para si mesmo. Então, é bem, só bem que faz. O racionalismo cristão chama atenção para o facto de estabelecer-se, ao fazer-se o mal ou o bem a alguém, contato com esse ser. Então, a partir do momento que se faz bem a alguém, você está a criar contato com essa pessoa. Mesmo quando se faz mal, também está a criar contato com essa pessoa. E pelo fio de conexão entre ambos, receber-se o reflexo da boa ou má ação praticada. Eu vou repetir. O racionalismo cristão chama a atenção para o facto de de estabelecer-se, ao fazer-se o mal ou bem a alguém, com esse contato com esse ser, e por fio de conexão entre ambos, receber-se o reflexo da boa ou má ação praticada. Quando nós nos dirigimos a alguém, até intencionalmente, só com os pensamentos, já estamos a gerar uma conexão com aquela pessoa, né? Até pelos pensamentos. É por isso que se diz, quando se faz a prática da limpeza psíquica, só pelo facto de pensar em alguém, né, nós já estabelecemos uma conexão com aquela pessoa, um contato com aquela pessoa. Quem mal faz, para si o faz, ou quem bem faz, para si o faz. As afirmações conhecidas na aprendizagem racionalista cristã. Essa é a verdade. Isso é o que acontece. A lei de retorno não falha, por ser imutável como as demais leis que regem o universo. Por falta de conhecimento dessa lei, é que há tanto sofrimento no mundo. Ninguém que esteja praticando o mal pensa por um só instante que está sendo a maior vítima dessa mesma prática. Que tudo quanto de ruim estiver desejando ao seu semelhante, lhe virá a acontecer na ação de retorno. Muitos sofrimentos atingem pessoas que a ela não deram motivos na presença
na presente encarnação. Já dizia, há muitas ações que nós fizemos nas encarnações passadas, há muito tempo, mas elas chegam hoje, não é? E os que nada conhecem de espiritualismo começam a falar de injustiça de Deus, em castigar quem não merece, etc, etc. Eis o mal de andarem os indivíduos às cegas. Daí resultando, não poucas vezes, tornarem-se ateus, blasfemadores, desrespeitadores e descrentes da própria vida. Começa aqui a questão da ignorância, não é? A pessoa vai experienciando momentos não alegres na sua encarnação e, como é hábito, vai responsabilizando ao dito de Deus, não é? Porque Deus não sei quantos, porque Deus fez isto, porque eu não gostou, porque Deus não deu sorte, não tenho sorte, etc. Então vai atribuindo estes problemas a um responsável, que o responsável, não achando no mundo físico, na sua vizinhança, tem que ser alguém, tem que responsabilizar alguém. Então, como existe o tal de Deus, então é ele o responsável. Vejam o tamanho de ignorância, não é? É muita ignorância. A pessoa não raciocina porque não sabe que a ação foi gerada na encarnação passada, nas encarnações passadas, e está a colher os frutos da laranjeira, não é? Está a colher os frutos. Pode o indivíduo estar movido na encarnação atual das melhores intenções, empenhando em não fazer mal a ninguém e desejoso de manter-se em clima cordial no trato com o próximo. Vou repetir. Pode o indivíduo estar movido na encarnação atual das melhores intenções, empenhando em não fazer mal a ninguém e desejoso de manter-se em clima cordial no trato com o próximo. Então, o indivíduo que cumpre com seus deveres, ele vai receber o efeito do cumprimento do dever. Pode ser nesta encarnação ou nas próximas encarnações, se for o caso. Então vamos agora para o último parágrafo. Isto prova que as lições do passado estão lhe valendo muito, que tem bem gravadas no subconsciente as experiências que a vida lhe proporcionou em existências passadas. Nós temos essas informações todos nós temos, não é? Informações ficam gravadas, é aquilo que eu digo, que todo mal que a gente faz, as palavras proferidas, os pensamentos emanados, etc., tudo fica gravado, fica registado na esteira vibratória, não é? Na nossa documentação astral. Então, isto prova que as lições do passado estão lhe valendo muito. Esta informação está no inconsciente, mas a pessoa, o indivíduo já encarnado, ele começa a cometer bons atos, cumprimento do dever. Isso significa que já aprendeu, sem dar conta, não é? Mas ele está a fazer valer a aprendizagem do passado, que tem bem gravadas no seu subconsciente as experiências que a vida lhe proporcionou em existências pretéritas. Mas não quer isso dizer que não tenha débitos contraídos, até mesmo em épocas remotas, ainda não resgatados e que precisam ser liquidados e extintos para sempre. Enquanto não terminar com esses débitos, ele vai sempre voltar à Terra, não é? Para burilar, para resolver estes assuntos, até que terminem todos os débitos. Então, se por estudo, se por pesquisa conseguiu despertar, né, para a espiritualidade, já sabe que agora é tempo de começar a trabalhar para resolver esses débitos, de encarnações passadas, porque são muitas vidas, muitos momentos, então não é fácil
Às vezes não é possível numa só encarnação, às vezes é sim possível, não é? É sim possível numa única encarnação resolver muitos problemas. Mas isso começa a partir do esclarecimento. Só com esclarecimento sobre a vida fora da matéria, então, é que o indivíduo pode chegar a esse ganho das encarnações. Terminamos assim então o nosso programa de hoje. Segunda-feira, não esqueçam, mais tarde, quando forem 21 horas, o programa A Cura, com o professor Benito Bifano. Eu já me despeço, na esperança de voltar a vê-los na quinta-feira. Desejo a todos um bom trabalho, para aqueles que ainda estão a trabalhar, aqui já é tarde, e cuidem-se, até a próxima. Prontos, tchau.